precisa de investimento. Também não adianta o aluno chegar no senhor, mestre, e falar: olha, eu estou vivendo a violência dentro de casa, porque meu pai é vinculado a este ou aquele grupo, e o senhor não tem proteção, o senhor vai ficar só na escuta, e no medo de se manifestar, porque o senhor não sabe como vai ficar o seu dia. Então, esta condição para que a gente possa chegar junto não é só boa vontade, é muito mais que isso. Muna, falávamos há pouco dessa questão da importância das pessoas continuarem acreditando nessa luta, né? Porque me parece que muitos servidores, né, que estão ingressando na prefeitura, e a gente tem conversado isso, estava conversando inclusive com uma ex-diretora, agora aposentada, ela fala, realmente, eu consegui, né, a aposentadoria diante de todo esse retrocesso, mas foi um processo também longo para conseguir a aposentadoria, porque não foi uma coisa assim do dia para a noite, enfim, toda a parte burocrática, né, que é um processo de aposentadoria, mas nós falamos da importância de quem está nesse chão do serviço público trazer um diálogo para quem está iniciando, porque me parece que as pessoas estão desistindo, né? Elas não estão mais acreditando nesse serviço. Vamos pensar na questão da sociedade. Hoje, a gente pergunta, você quer ser professor ou professora? Né? As pessoas já há 10 anos atrás já tinham todo enfim, um leque de respostas e já trazia uma certa dor, né, em relação a essa questão da opção pelo magistério. Eu acredito que a gente vai ter que pensar mesmo nesse diálogo, nessa reconstrução e tentar fazer com que essas pessoas continuem no serviço público, porque é a última porta que eles querem fechar, realmente, dessas pessoas, né, que não se acredite mais no serviço público, ou que, de certa forma, pense aí num processo de privatização total dele. O que É você... muito triste isso, porque eu vejo, na pandemia, os agentes da funerária como trabalharam. Eles tiveram problemas emocionais, além dos problemas financeiros que eles vivem, mas eles não deixaram de cumprir o dever. Então, esses são os trabalhadores. E eu tenho visto hoje muitos jovens, principalmente coletivos de formação, de estudo, muito preocupados com essa questão e muito envolvidos, principalmente na quebrada. Jovens que tiveram oportunidade, sim, de estudar, que há muito tempo não se tinha essa oportunidade, hoje voltaram à sua comunidade e estão na comunidade fazendo a diferença. E esses jovens sabem o papel e a importância do serviço público, com todo o ataque que nós estamos vivendo, com todo o desmonte que nós estamos vivendo. Mas, mais uma vez, no dia 28, ontem, na cidade de São Paulo, os trabalhadores da ativa, aposentados, pensionistas, tiveram, na sua grande maioria, resistindo para combater esse desmonte. A gente pegou gente lá, professor Marcelo, que recebe 900 e poucos reais, com mais de 25 anos de trabalho. Como que essa pessoa vai ter dignidade na aposentadoria? Como que essa pessoa vai ter dignidade na hora de uma doença, na hora de uma dificuldade familiar? É isso que está colocado. Por que eles não começam a reforma com os altos salários? Começa a reforma pelos altos salários, com os prefeitos, secretários, chefes de gabinetes, adjuntos, né? O tribunal, não é? Começa por aí. E tem muito por onde começar. As carreiras históricas públicas, começa por lá. Quem passa o teto. Agora, tem que pegar a mulher, que é chefe de família,
provedora do orçamento do lar, que a gente sabe que mais de 45% das mulheres brasileiras hoje são provedoras do orçamento do parto, orçamento do lar. É de lá que vai tirar? É de lá que vai reduzir de 11% para 14% de uma mulher que já entrou na aposentadoria, uma mulher que está na aposentadoria? Não. Então, é como eu digo, é fundamental a gente resistir, criar unidade para enfrentar esse desmonte. Porque se tem alguém que segura e que é um exemplo para o mundo, é o SUS, é o SUAS e a rede escolar que nós temos, com toda a dificuldade que enfrenta. Quando você esteve aí no governo da Luiza Erundina, até a gente, hoje, né, a gente traz esse histórico muito potente, né? A gente tem hoje na educação ainda uma gestão democrática, uma gestão de diálogo, uma gestão de escola que está no território e entende a importância, né, dessa comunidade. Então, tanto escola como comunidade não se confundem, né? É uma coisa só. A gente mantém isso até hoje, as conquistas, né? Hoje, o processo de formação do professor, a GEIF, a jornada especial aí de formação do professor, que é uma formação pensada em serviço, a garantia do concurso público, né, para ter continuidade no trabalho pedagógico com as crianças, os CELs, né, hoje a gente tem aí, se lá antigamente a gente pensava uma escola parque, né, de Mário de Andrade, hoje você tem um CEL que tem ali no seu conjunto cultura, arte, dança, esporte, enfim, você tem uma potência construída, né, na educação pública, no serviço público. Né? Esse trabalho em rede, né, que você trazia, começou lá também no governo da Erundina. Esse pensamento de que não tem como a escola estar situada da assistência, não tem como a escola estar situada da saúde, porque a gente lida com o humano. Me parece que é isso que ainda resiste, né? Que é isso que ainda mantém de pé a muitos trabalhadores e a nossa luta. Eu queria que você falasse mais desse contexto. Eu sei da sua atuação política, trouxesse esses dados, o que houve de garantias e o que houve de avanços nesse processo, né, da mulher. Bom, esse processo, professor, marcou história. A escola, antes do professor Paulo Freire e depois do Paulo Freire. Então, essa escola é a escola bonita, que o professor colocava. É a escola sem muro, é a escola aberta, é a escola que era construída conjuntamente. O professor de final de semana estava na periferia, perguntando o que é que falta, o que fazer, como fazer, com quem fazer. Então, o aluno, a aluna, ela se via como parte daquele processo. Ali, por que não havia vandalismo nas escolas no nosso governo? Por quê? Era deles, era com eles, para eles. Isto é muito forte, não é? Esta é a mensagem. E ela está na cabeça e no coração das pessoas. Mesmo que eu não esteja mais na prática, eu transmito isso, não é? Vocês transmitem isso. Eu peguei um diretor do Instituto Federal, jovem, e ele me dizia: Mona, está vendo? Eu era aluno no governo do Paulo Freire, no governo Luiza Erundina, e eu até hoje me lembro da merenda escolar. Até hoje eu me lembro e falo da merenda. Mas por quê? Porque era uma merenda que vinha? Não, é uma merenda que tinha afeto. Ela era construída, né, com os ingredientes da comunidade, do território, com os sabores, com as cores. Enfim, isso era um respeito a essa criança. Pela primeira vez se introduziu nutricionista. Não tinha alimentação balanceada. Ela veio através de um conhecimento, de um profissional,
da área da nutrição. Então, é isso, é essa escola bonita que a gente quer, é essa escola viva, essa escola sem muro, essa escola que inclui, né, que combate a discriminação, que combate a desigualdade, né, que ouve, que dá espaços iguais para um menino negro, para uma menina branca, não é? Para um indígena, para um deficiente. A gente acabou de ouvir há muito pouco tempo, professor, que as crianças com deficiência atrapalham. A gente avançou tanto para combater essa discriminação, para combater a discriminação contra o idoso, né? E na pandemia houve um enorme retrocesso. E quem é que vai combater essa desigualdade, né? Desfazer isso, desconstruir isso, né? Com políticas públicas. O MOVA, professor, que é uma grande conquista, né? Que é um direito daquele que não teve oportunidade na sua vida. Não tem coisa mais dramática, mais dura. Eu, como assistente social, presenciei muito isso. Não vou para a cidade porque eu não sei ler o letreiro. Não vou para a cidade porque eu não sei ler o letreiro. E quem combateu isso, professor? Quem deu acesso a isso, professor? Quantas salas do MOVA nós tivemos? Nós tivemos sala do MOVA até dentro da administração de um cemitério, que pegava aqui na região sul, na região central, os pedreiros, os porteiros, os faxineiros, faxineiras, né, auxiliares do lar, e que era um sucesso. Mas por quê? Porque tinha compromisso. Sem compromisso, não se muda. E o compromisso é um exemplo, vinha de cima. E era construído de cima para baixo para cima. E se construir essa estrada maravilhosa de emancipação. É isso que nós acreditamos. É isso que vocês estão fazendo no dia a dia de vocês. Maravilha, Mona. Te ouvir aí falar do MOVA, a minha experiência na sala de aula foi no MOVA, né? Opa! Eu estive lá, mas infelizmente no governo Maluf, né? Depois do governo Erundina, mas tive contato aí com muitos educadores que tiveram assim esse privilégio, né? De ter o contato com Paulo Freire, com toda essa gestão. Depois o Mário Sérgio Cortella. Nós formamos, inclusive, um núcleo aqui no Jardim Eliana, na época, né, junto com a igreja, com o Padre Paulo, enfim, uma série de pessoas, né? E o MOVA se mantém ainda de pé em alguns momentos, né? Ele é um movimento consolidado. O MOVA é um movimento de alfabetização de adultos, com profunda inspiração e trabalho, né, na linha freiriana. Mas muito combativo, né? Porque chegou aí o governo Maluf, o que foi feito? Uma perseguição latente. Eu lembro de a gente estar lá no núcleo com jovens, com adultos, e chegar a polícia militar junto com o supervisor de ensino. Um absurdo, né? Que era uma época aí de fechamento dos núcleos. Mas depois, com novamente uma nova eleição aí do setor progressista, acho que no governo Marta, vem aí um processo de reconstrução. A questão do analfabetismo, ela ainda é latente, ela vem no crescente. A gente está muito numa linha, Mona, agora de discutir essa questão da evasão escolar. A escola esteve, vamos dizer assim, impedida, né, de um trabalho aí presencial, e a gente sabe que a tecnologia, por mais que ela seja avançada, ela não dá conta do humano, né? Eu várias vezes tentei lecionar aqui nessa telinha, mas os alunos tudo ali né, com a imagem fechada, muitos deles nem queriam falar, porque o contexto, como nós já falamos, e você trouxe isso muito bem, é um contexto de dor.
né? Então, nós estamos num processo agora de pensar e repensar, mas tem sido o processo construído pelas escolas, pelas pessoas que estão lá. Não é um processo de gestão pública, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais como que se dá a participação popular. Em que momento a comunidade pode ajudar nesse processo? Porque também a gente falava ontem lá na Câmara Municipal que tem sido uma luta muito fechada dos servidores, né? Essa questão do enfrentamento, por exemplo, do Sampaprev. E que é preciso trazer essa comunidade junto, porque é o pai, a mãe, o aluno, né? O nosso aluno da EJA, né? Da Educação de Jovens e Adultos, novamente aí falando de Paulo Freire, né, a questão da EJA no município de São Paulo. Como é que você vê e de que forma a gente pode articular essa comunidade para estar junto nessa luta? Porque me parece que se perdeu também um trabalho que era feito lá atrás, um trabalho de diálogo nas comunidades, né? Me parece que ao longo do tempo as pessoas acabaram, nós consolidamos alguns direitos, mas outros a gente deixou à revelia, e aí culmina nessa situação que a gente vê hoje, né? Muito de maneira muito superficial, eu estou falando, mas assim, a gente sabe que existe um trabalho de luta, de resistência, sim, existem vários coletivos, várias ações, mas a gente não vê na cena, né, de luta o pai, a mãe, ou muitas vezes a gente não vê, a gente vê esse trabalhador explorado em outras situações e não entendendo também essa luta, porque ele ia falar, não, mas peraí, vocês estão em greve de novo, né? Onde que eu deixo meu filho? Como é que eu faço? Né? Tem toda essa questão que a gente pensa e repensa, né? Nesse processo talvez aí de pensar até um processo de redemocratização do país. É muito profundo, professor, o que o senhor está colocando. E eu me lembro, a maior rede de creche na cidade de São Paulo, nós, profissionais, aprendemos com as mães. As mães nos ensinaram. Foi o maior processo de construção coletiva. A gente sabia da necessidade da trabalhadora, né, de ter um espaço público e como é que se foi construindo a implementação das creches. Foi com o fortalecimento do movimento de Mães pela Creche, né? E nós, profissionais, ao implementarmos, como no berçário fica uma criança de 0 a 6 meses, né? Como que trabalhamos? O que fazemos? Né? Quem são essas crianças? São todas iguais? Ela vem da mesma cultura? Né? Como tratar essas crianças? Colocar uma roupa numa menina indígena, como que coloca? Né? Então, essas preocupações nós tínhamos e fomos aprendendo conjuntamente a partir da escuta. Sem escuta não se faz nada. E não só escuta, pelo laço de confiança. Porque se a população não se sentir que realmente está construindo uma confiança e ela não está, porque ela está cansada de ser usada, ela não vem junto. Ela só vem na hora que ela sabe, não, aqui nós vamos mudar o meu bairro, a situação escolar do meu filho, a situação da unidade básica de saúde, a situação da assistência, é aqui que nós vamos criar força para que a gente possa caminhar na emancipação num país civilizado. Agora, o senhor colocou muito bem a questão da evasão escolar. Já temos estudos que mostram que as crianças negras foram a que menos voltaram, os meninos negros. Então, por quê? Isso requer o quê? Uma política pública. Por que ele não voltou? Porque, como que se deu a busca ativa? Não é? Como é que se foi atrás dessa criança? Que reposição se deu para essa criança? O senhor sabe tanto quanto eu que o Vale Merenda chegou com muito atraso. O senhor sabe que para ir para casa, quando falaram vão todos para casa, muitos não tinham sequer um celular. E que celular tinham? De crédito. Como que um celular de crédito pode segurar uma aula de 40 a 1 hora? E a universalização do Wi-Fi, a universalização dos equipamentos. Então,
exigiram dos educadores uma questão, mas não ofereceram, porque não é ficar só em casa, é ficar em casa, mas as políticas públicas têm que chegar. Elas têm que mudar, eu não vou em busca delas, mas elas vêm aqui. Por exemplo, uma senhora idosa que não tem condições mais de se alimentar no restaurante Bom Prato, Bom prato. a prefeitura, o Estado, tem que levar essa comida para essa idosa. Porque nós presenciamos muitos que não puderam comer, professor, porque não tem força sequer para descascar uma batata. Essas são os olhares. Não é universal, todo mundo é igual. Todo mundo pode ficar numa casa que tem uma cadeira, que tem um telefone, não é? Que tem um Wi-Fi. Eu vi na PUC. A PUC ofereceu para os alunos, principalmente da reserva indígena, eles saíram, mas saíram já com os equipamentos e com o vale Wi-Fi para que eles pudessem dar continuidade para o ensino. É isso que nós temos que começar a perceber. Sabe? Esses vales não podem chegar depois. Tinha que chegar no dia que o menino parou de comer na escola e a menina parou de comer na escola. É um aprendizado que eu espero que a gente não repita essa situação dura, tanto para o pessoal da assistência, o pessoal da educação, o pessoal da saúde, o pessoal do transporte, os motoristas de ônibus, o que enfrentaram o professor. Né? Os trabalhadoras. Nós temos que mudar essa situação e criar, como o senhor colocou logo no começo, o dado humano, né, que está em risco. É a condição humana. Quando eu não tenho um olhar para você, como você olha para mim, e nós nos olharmos conjuntamente com a mesma condição que eu desejo para mim, desejo para você, como o Ubuntu nos coloca, nós não seremos felizes. Ninguém está numa ilha. Porque eu posso estar vacinada, mas sair na rua tem alguém que não está vacinado, eu estou tão vulnerável quanto essa pessoa. Maravilha. Muna, por onde você caminha agora? Quais são os seus projetos? O que você anda fazendo? Trazer um pouquinho essa atuante e guerreira, né, de luta pelos direitos humanos, direito da mulher. Quais são as suas perspectivas aí nesses próximos dias, meses? As perspectivas são nossas, né? De uma sociedade mais justa, de uma sociedade que respeita o outro, seja ele negro, seja ele uma mulher idosa. Se fala tanto da mulher idosa e há um desrespeito enorme. E a Luísa Erundina coloca, os sonhos não envelhecem. Né? Ela se coloca na idade acima de 80 e se coloca que toda mulher tem que ter o espaço que quiser. Ela está na política e ela coloca isso como um processo pedagógico de libertação dos preconceitos em cima dos corpos, na sua grande maioria das mulheres, né? O quanto dói essas marcas da violência contra a mulher, contra o silenciamento da mulher, né? Assim da mulher negra, da mulher árabe, da mulher judia, enfim, nós temos que trabalhar com isso. E essa é a nossa esperança de uma sociedade melhor, de uma sociedade com mais políticas públicas, com menos ataques, com menos violência, sem violência, né? Sem negacionismo. É isso que eu acredito. E eu tenho um trabalho muito grande, há muitos anos, com mulheres gestantes. Eu luto contra a mortalidade materna, que é evitável, viu, professor? É evitável. E, infelizmente, ainda as mulheres morrem por ausência de vinculação do parto, na hora do parto. Elas perambulam de 2 a 6 maternidades. O meu sonho é um sonho de que nenhuma mulher, nenhuma criança morra
de parto. Nem a mãe, nem a criança, nem os dois. E esse é um trabalho que eu me dedico muito, porque eu acredito que é possível reverter esta chaga que nós temos no Brasil, que é a mortalidade materna, que ainda para cada 100 mil nascidos vivos nós temos 68 mortes, e que é também a chaga da violência doméstica. Mas é só a partir da educação que o senhor está, é a partir da escola que o senhor está, que nós vamos reverter isso. E também não tendo uma educação sexista. Enquanto nós tivermos uma educação ainda que a gente sabe que existe, que é uma educação desigual para a menina em relação ao menino, nós vamos ainda estar vivendo esse drama que é a violência contra os corpos femininos. Muna, super gratidão, né, pela sua presença aqui no Fala Escola. Fica aberto o convite para você falar. Eu acho que assim a gente aprende muito com a sua história, com a sua garra, com toda essa fala de esperança, né, que não é esperança do verbo esperar, né, como diria Freire, né, mas de agir nessa urgência de resgate humano, de luta, o sentido de luta, né? O Sérgio Vaz traz a questão de que briga a gente tem hora para acabar, né? Luta é por uma vida inteira, e é isso que a gente aprende, né? Nesse percurso, nessa troca. O canal Fala Escola é só uma das ações, né, de diálogo, de trazer essas pessoas, né? Trazer a Muna, trazer outros educadores. A Muna está na assistência social, é servidora pública, tem uma trajetória de luta aí pelos direitos da mulher, e a gente aprendeu um pouco nesse processo, né, de diálogo, de humanização, reumanização, né, da sociedade, porque a gente tem endurecido muito o coração e perdido as esperanças, né? E esse é o recado que ela traz para nós. Então, super gratidão, fica aberto aqui o convite, né? A gente vai estar seguindo você aí nas suas redes sociais. Eu sei que você também tem, talvez, acho que você começou até um canal, né, de entrevista. Enfim, fica aberto aí o convite para ti, né? Super gratidão, um abração, né, de nós aqui, Andréa Leão, Marcelo, e todos aí que estão nessa luta, né, resistindo. É isso. Professor, eu que agradeço. Muito obrigada. Fala Escola, que coisa linda. Fala Escola. Coloca seus projetos, coloca seus sonhos, suas realizações, joga isso para o planeta, joga isso para a humanidade, para a sua família, para você. É isso que eu falo. Expressa o que você quer, né? E como fazer isso. Então, obrigada, professor. Resistir, como o professor Paulo Freire sempre nos colocou, nos indignar sempre, mediante qualquer violência. Nunca vamos compactuar com as violências. Quem se compactua, quem se cala, compactua. Nunca faremos isso, mas sempre, sempre estaremos, professor, reencantando aonde nós passarmos. Este é o nosso compromisso, resgatar o reencanto pela humanidade, pela nossa realidade. Obrigada, professor. Obrigada, professora Andréa, jornalista Andréa. E estamos sempre abertos aí para discussão. Muito obrigada. Dias melhores há de vir. E eu tenho muita, muita confiança nisso. E estando principalmente na frente de um gestor da educação, um professor da educação, que tem nas suas mãos a esperança. Muito obrigada mais uma vez. Olá, boa tarde. Eu sou a Flávia. Eu sou a Maiele. Nós trabalhamos aqui na Secretaria da Escola Marta Calisto. A gente faz o atendimento dos pais, a gente auxilia os alunos. E acho que é isso, né? É.